Mudamos de assunto e vamos falar com a doutora Teresa Paula Marques, mas antes vamos perceber muito bem como é que esta coisa das amas digitais, os tablets, os telefones, a dependência da internet está a ter influência na educação dos nossos filhos. Qual é a criança que não gosta de um telemóvel ou de um tablet? Dizem até que já nascem com o chip das novas tecnologias. Movidos pela curiosidade, os mais pequenos conseguem passar horas a olhar para estes pequenos ecrãs e muitos pais agradecem, atribuindo aos aparelhos o papel de amas digitais. Aquelas amas que ajudam a manter os mais pequenos entretidos e evitam birras em casa, no restaurante ou nas compras. Mas será esta uma atitude correta? E este é um comportamento cada vez mais comum e há cada vez mais pais a recorrerem a estes aparelhos tecnológicos para entreter e acalmar os filhos. Doutora Teresa Paula Marques, isto é uma coisa com a qual nos devemos preocupar. A minha filha tem 2 anos, já me pede para jogar joguinhos no telefone, mas eu não deixo. E faz muito bem, muito bem. Muito bom dia. Um aplauso para a doutora Teresa Paula Marques. Olá, olá, olá. E cá estamos com um tema que eu considero dos mais pertinentes desta geração, porque de facto nós não crescemos com esta realidade e isto é uma realidade, apesar de tudo, muito nova e que ainda está a ser estudada. Mas crescemos com outra. Sim. Há sempre outras... Eu lembro do meu avô chegar a casa e dizer assim, desliga o aparelho, já tiveste 2 horas a ver televisão. Exatamente. Portanto, isto são realidades novas. E vejam no que deu. Sim, não ficar a parar dentro. Se calhar por isso, exatamente. Se calhar. Nunca sabemos o que é que nos fazem caminhar para determinadas carreiras, de facto, que pode ter sido aí uma influência. Mas, de facto, o que eu estava a dizer é que realmente isto ainda é um fenómeno novo. Lembram-se que no início, quando começou a questão dos telemóveis, havia muita a ideia das radiações, que entretanto essa ideia já caiu, portanto não há cá radiações nenhumas que nos façam assim tão mal ao nosso cérebro de adultos. Por exemplo, em relação às crianças, as coisas são bastante diferentes. Relativamente à utilização muito precoce destes ecrãs, realmente os estudos apontam para que antes dos 2 anos não haja contacto com tablets, telemóveis, tudo estes gadgets que existem hoje em dia realmente não são benéficos, porque vamos lá ver, em termos de desenvolvimento, uma criança por volta do ano, mais ou menos, começa a andar. E começa, de facto, a explorar o mundo. Ora, se a colocamos sentadinha com um tablet na mão, não há exploração nenhuma. Para almoçar e jantar. Exatamente, não há exploração nenhuma e, para além disso, ela pode ter acesso a conteúdos, eu já vi, e vocês também já devem ter visto, nos restaurantes, estão completamente autónomas ali a clicar ali em tudo, não é? Inclusivamente houve um estudo recente da Universidade Católica que dá conta que a maior parte das crianças estão sem supervisão nenhuma, o que não me espanta, de facto. Crianças muito pequenas, isto aqui da ordem dos 2 anos, nós estamos na questão dos 2 anos, sem supervisão nenhuma, nos restaurantes, quando os pais precisam de fazer trabalhos e os põem com um tablet na mão, quando realmente há uma birra, é uma ama de facto eletrónica. Quando, nestas idades, nós precisamos é de brinquedos para manusear, não é? Papel e lápis para desenvolver a motricidade. Exatamente. Portanto, aliás, basta irmos ao supermercado para vermos que os brinquedos estão escalonados por idade. Não é por acaso, porque em determinadas idades nós temos necessidades diferentes do manusear, do desenvolver realmente a motricidade fina, a motricidade mais grossa, a criatividade desde sempre, não é? Agora, se estamos aqui circunscritos a um ecrã, também, é assim, eu tenho assim uma mistura de sentimentos em relação a isto e para mim é sempre um desafio e se calhar para o João Paulo a mesma coisa, porque temos filhas mais ou menos das mesmas idades. Agora, por um lado, eles não estão só
observadores do que se passa naquele Sim. ecrã. Há Sim, muitos sim. jogos também que são altamente Claro. estimulantes da atividade cerebral. Claro que sim, claro que sim. Por outro lado, também, a minha filha disse uma coisa muito engraçada há uns tempos, porque eu proibia muito essas coisas. E ela disse, tu não estás a perceber, é que os outros meninos estão assim e eu estou aqui. Pois. E eu não estou a acompanhá-los. A que nível? Ou seja, ela dizia, eles sabem o que é uma atualização e uma aplicação. E eu ainda não percebi o que é isso. Eu Porque entendo. às Sim, tantas, sim, sim, sim. entre os pais que dão tudo o que tem a ver com tecnologias e aqueles que estão a afastar, estamos a criar uma lacuna entre miúdos da mesma idade. Mas claro que isso nunca, Ana, nunca é com uma proibição de outra coisa qualquer. E Proibição... nem toda a gente também tem dinheiro para comprar isto, não é? Para Exatamente. comprar Mas estes... vamos lá ver, a proibição, seja do que for, nunca é um caminho. Mas há aqui um equilíbrio entre, vamos lá ver, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, não é? Portanto, eu acho muito bem que as crianças tenham acesso realmente a estas tecnologias, porque elas vivem Até neste porque o futuro neste vai mundo. ser isto, não é? Exatamente. E cada vez mais. Mas tem Quando as nossas filhas, elas próprias tiverem filhos... já vai haver outra coisa qualquer, outra mas coisa isto qualquer mantém-se. com a qual eles vão preocupar. Agora, Exatamente. fala desse equilíbrio. A Ana tem toda a razão. Nós não, por um lado, nós não devemos deixar que a relação entre pais e filhos desapareça por completo, porque às vezes nós vemos famílias inteiras num restaurante que não falam umas com as outras, está o pai agarrado ao telefone, está a mãe no WhatsApp nos grupos, Exatamente. está o filho no tablet a ver um filme, está o outro filho a jogar um joguinho. E essa é uma questão muito importante, João O que é que Paulo, se perde porque aqui? é o exemplo. O exemplo. Pois. Da O que é que se perde aqui? tecnológica. tecnológica. Perde-se o não quê? é? Perde-se a interação, o Perde-se a convívio. relação, exatamente. Perde-se a relação e perde-se uma coisa muitíssimo importante, que eu acho que é um dos grandes problemas da atualidade, é a capacidade de empatia, o de nos colocarmos no lugar do outro, o percebermos o que é que o outro... É assim, a empatia não é confundirmos-nos com o outro, ou seja, se a pessoa está com uma dor emocional muito grande, por exemplo, se lhe morreu alguém, nós não vamos ficar destroçados por isso, mas é sentirmos, de facto, que aquela Existe pessoa sofrimento. está em sofrimento e que precisamos de a ajudar. E isso está-se a perder muito com esta questão dos ecrãs, porque o ecrã é uma máquina. E muitas vezes, nós, nas criancinhas pequeninas não tanto, mas depois na adolescência, quando há mais a utilização das redes sociais, vamos lá ver, só se mantém na página as pessoas que pensam como nós. Pois. Os outros são excluídos, não é? Portanto, os adolescentes não se habituam a gerir estas questões das diferenças de opinião, que não, podem não ser destrutivas, podem ser construtivas. Nós pensarmos o que é que eu fiz realmente de errado para que está a acontecer uma coisa desta. Mas este movimento não existe, este desenvolvimento da capacidade de empatia não existe, porque automaticamente, estás a chatear-me, não és do meu clube, então desamigo-te. Pois. Não é? Esse é o grande problema, a meu ver. Os outros todos também, a motricidade, essas coisas todas, são grandes problemas. O desenvolvimento da motricidade, mas também há outras coisas positivas. Realmente há jogos Há um para estímulo desenvolver intelectual a atenção, maior, sim, etc. claro. Agora, há que haver regras nestas coisas. Por exemplo, antes de ir para a cama, os estudos apontam para que 20 a 30 minutos antes das crianças irem para a cama não devem estar... Por causa da luz azul que estimula, não é? Exatamente. Eu queria, A melatonina. eu queria que me dissesse, que me desse algumas regras que é Sim, preciso, sim, porque sim. já percebemos que é um equilíbrio e que é importante, isto é importante na mesma também para o importante, sim, desenvolvimento senhora, é importante. das nossas crianças, porque como a Ana dizia e com razão, eles também não querem ficar Claro que excluídos não, desta claro que tecnologia, não. porque depois isso pode no futuro Socialmente significar também. uma diferença de oportunidades de trabalho, por exemplo. sim, Mas sim, vamos sim. dar a oportunidade ao Cláudio Ramos, Claro. porque ele também... Senão sente-se excluído. Ele às vezes Ele sente-se é ótimo com tecnologias, apesar de tudo. verdade. Ele, desde que começou a sua amizade comigo, aprendeu imensas coisas sobre Foi, isso. acima de E sou eu uma info-excluída. Antes da Ana Marca existir, eu não existia, eu não Não, estava nada, cá. zero. Para nos incluirmos todos uns aos outros, é por essa razão que todos os dias temos connosco quem? A nossa pequena Sónia, que às vezes temos também a nossa Xana, que estão nessa janelinha aqui em baixo e agora assinalo, porque hoje é o Dia Nacional da Língua Gestual. É ela que nos está aqui a fazer companhia. É ela que, ao mesmo tempo que nós falamos, tenta incluir todas as pessoas
pessoas que, por uma determinada circunstância, não conseguem ouvir aquilo que estou a dizer. Às vezes há de ser difícil. Vamos ver como é que ela vai conseguir passar a mensagem que lhe vou dizer agora, apelando a que aí em casa todos, sem nenhuma exclusão, desde que tenham mais de 18 anos, possam falar comigo, possam ligar para mim, 760 300 600. Na prática, estou a pedir para ligar, para investir, para receber 500 euros ao meio-dia. Estás a safar, Sónia? Estás a conseguir fazê-lo bem? Estás? Ok. Então, 760 300 600 para receber 500 euros ao meio-dia e ficar habilitado ao sorteio do furo, que é à 1h da tarde, e aí garantidos são 1000 euros, 200 contos na moeda antiga, como costuma dizer o João Paulo, e ainda bem, porque eu também faço assim, logo assim a conversão cá atrás na minha cabeça. Vai jogar. Vão convidá-lo a jogar, a furar 4 vezes. Tem sorte, ótimo. 250, mais ou menos sorte. 500 euros, muita sorte. 750, super sorte. O jackpot todo são 12.250 euros que leva para casa. É muito dinheiro. Seja prático e pense, vale a pena ligar? Vale a pena. Já ligou? Não. Ai, mãe, Nossa Senhora tem tanto tempo ainda. Agora vá. Eu espero um pouquinho, sim. Muito. Quero. Isso, vá lá, isso. Telefone, isso, vá. 760, isso. Ainda não tinha ligado. É agora, claro, com certeza. Espero, estou à vontade. Tem nada para fazer. 760 300 600. Muito bem, já está marcadinho. E isto é que é importante, porque assim, hoje, ao fim do dia, quando se deitar na sua caminha, nos seus lençóis de flanela, já sem borbotos, mas a cheirar a fresco, o que é que você vai pensar assim? Meu Deus do céu, fiz uma coisa por mim, porque às vezes o dia passa aquela coisa e passou o dia e não fizemos nada. Não quero isso! Alegria! Movimento! Ação! Hoje é o dia! 760, 300, 600, arrisco, venha a jogo. Boa sorte! Ai, Cláudio, Muito obrigado, aqui, Cláudio. O telefone já estava a ligar. Ação! Bem, doutora Teresa. Onde é que o telefone, o Tablet. tablet, onde é que não deve estar na vida das crianças? Não deve estar à mesa, mas os paizinhos também seguirem o mesmo exemplo, Pois. ok? Porque Aquela coisa de faz como eu digo, não faças como eu faço, isso não se pode resulta, aplicar. Não resulta, Sim. portanto, os pais têm que ter isto muito presente nas suas vidas, que quando estamos a almoçar ou a jantar, estamos a almoçar ou a jantar, e para estarmos também com as pessoas. Às vezes é o único momento do dia em que estão todos reunidos, sobretudo ao jantar, e que podem conversar sobre o dia, o que é que correu bem e o que é que correu mal. Portanto, às refeições não há esse tipo de instrumentos eletrónicos. Antes de ir para a cama, uma meia hora antes também, abolir completamente a história para contar aos filhos, Os também próprios podem já ler um livro. ler um livro, exatamente. Há outras atividades, porque, como o João Paulo estava a dizer, e eu completo, a luz azul deste tipo de instrumentos inibe a secreção de melatonina, que é a hormona do sono. Portanto, depois vão ter dificuldades de dormir, etc, etc, etc. Pronto. Para além disso, evitar que estes instrumentos se transformem em amas eletrónicas, porque são os pais que têm que resolver estas questões do dia-a-dia com os filhos relativamente às birras. Claro que não podemos ser rígidos, e também já aqui o dissemos, tem que se arranjar um equilíbrio. As crianças gostam destas coisas, nós próprios também gostamos, não é? Olha, eu tenho uma regra, quando há birras, se fazem uma birra para ter o telemóvel ou para ter uma coisa qualquer, é quando não há mesmo. Mas sabe, quando há a regra, que é sempre consistente, é sempre a mesma regra, portanto, a criança começa a interiorizá-la e chega a um ponto que já não há birra, porque já sabe que não vale a pena, não é? Não adianta nada. O problema é a consistência aqui da regra, porque se um dia se diz que sim e daí a pouco se diz que não, ou no dia seguinte se diz que não, a criança começa a dizer, então, como é que é? Então, mas ontem, ou o pai deixou e a mãe não deixou, enfim. Temos aqui sempre o problema dos pais separados, que às vezes há regras diferentes. E às vezes há pais juntos que também dão ordens dissonantes, não é? Pois, mas é preciso... Se calhar às vezes até com uma... Até mais. E é muito pior, porque estão frente a frente um ao outro e um está a dizer uma coisa e o outro está a dizer o contrário. Isso então é que é... Então aí é que é do pior. Os pais separados, por muito que no início não estejam afinados nas coisas mas dos depois filhos... começam a afinar. Porque tem de ser.
tem que ser, não há outra hipótese. exatamente. Pois. E para além disso, tem que haver um esforço nesse sentido, de diálogo e os pais dizerem, olha, como é que tu, no caso dos pais separados, como é que tu ages nesta situação? Eu deixo, olha, mas evita, porque depois eu também tenho problemas lá em casa, porque ela ou ele dizem que tu deixas, não é? Pronto, de facto, estas regras principais das refeições, do antes de ir para a cama, o fazer os trabalhinhos de casa primeiro se os houver e depois então é que haver aqui um espaço para brincar sempre realmente antes do jantar. com ela, sempre antes do jantar. Para crianças até aos 8, 10 anos, uma horinha e pouco de utilização. E pode ser importante depois... os pais com os filhos, até para haver algum controle dos conteúdos que eles observam, sobretudo aqueles que estão já mais a entrar na pré-adolescência, porque já começam a ver muitos youtubers e depois o próprio YouTube é muito... Uma coisa leva à outra e às tantas que o algoritmo daquilo empurra até para os miúdos verem conteúdos que não interessam tanto. Haver sempre abertura, treinar essa abertura dos miúdos a que os pais também observam, também sigam. Eu às vezes não tenho interesse nenhum em ver alguns conteúdos que acho uma seca para mim. Mas o mostrar interesse para eles partilharem. Pelo mundo deles, no fundo, não é? Pelos interesses desta geração. Não só o mostrar interesse, mas supervisionar também. Isso que dizias há pouco é muito importante. Os youtubers, de facto, com todo o respeito que eu tenho por eles, mas realmente, às vezes, os exemplos que transmitem para os jovens não são os melhores. Embora eles digam depois, não repitam isso. É óbvio que as crianças e os jovens vão repetir, porque aquele é o ídolo deles. Desculpa, mas o problema nem são as crianças que os veem, que lhes deram muita visibilidade, mas depois são as marcas que patrocinam este tipo de há todo um comércio, de influenciadores dos nossos filhos. A minha filha ontem estava a ver um vídeo de um youtuber que estava a falar de coisas pouco interessantes e que ele realmente não tinha interesse nenhum. Mas o que é facto é que as marcas patrocinam estas coisas. Claro. Por isso, o esforço dos pais em tentarem corrigir algumas coisas aqui nos filhos que podem ser prejudiciais no futuro são destruídos por marcas que apostam nisto. Imagina que a tua filha está a ver uma coisa completamente fútil que não tem interesse nenhum. Se tu fores lá e disseres, ajude-me, a Teresa, se eu tenho razão, fores lá e disseres, que estupidez, essa pessoa não tem... Não, tu podes está bem, acho que isto é engraçado, mas não é mais do que isto, não é... O que é que eu fiz? Eu disse, olha, explica-me lá qual é o interesse disto. Exatamente. Qual é o interesse? Estás a ver aí um rapaz que nem português sabe falar, a falar sobre coisas que não têm interesse nenhum. Eu acho Qual é o interesse? Espicaçar o sentido crítico deles, não é? Tem piada e faz-me rir. Sim, mas o que é que aprendeste com isto? Isso, exatamente. Mas realmente não aprendi nada. Pronto, mas é neste sentido de estimular o diálogo e a reflexão sobre os conteúdos, porque não vale a pena tirar isto, e diabolizar e sobretudo, não criticar, não dizer este indivíduo é um idiota, não sabe falar português, não sei o quê. Então aí elas continuam a ver. Depois nas escolas, nós vemos... Olha, sabes que esta palavra está mal dita em português, tu sabes dizer isto bem, não sabes? Exatamente. Como, por exemplo, hoje em dia, todos os miúdos, em vez de dizerem sim, dizem já, que é uma coisa que me irrita imenso. E eu estou constantemente na escola a dizer... Não é já, é sim. Pois, realmente é assim. Pronto, vamos corrigindo. Eu digo, mas olha, na escola, entre amigos, podes dizer isso. Exatamente. Ao pé de mim não diz já. Pronto, há um contexto para uma coisa, para mas a mesma se calhar, coisa noutros tempos, nós também, se calhar, tínhamos esta linguagem que é uma linguagem integrativa, ou seja, eles é tribal. É tribal, exatamente. Portanto, Doutora Teresa Paula Marques, estaríamos aqui a fazer confidências sobre a nossa forma de educar e a tirar partido da sua sabedoria, mas agora temos que fechar o nosso consultório parental. Um aplauso para a Obrigada. Doutora. Um aplauso. Doutora, um aplauso.